se não é seu youtuber CLT favorito do Dom Bruno, dessa vez a gente vai ver aqui o episódio do Don't Hug Me, I'm Scared, o The Dark Side of Love, o lado obscuro do amor. Então hoje é um dia difícil pra mim, um dia difícil mesmo. Veja, eu fiz muitos vídeos sobre a série Don't Hug Me, I'm Scared. E todos esses vídeos Claro. eu elogiando a série sem parar. E por um bom motivo. Essa série Genial, cara. é realmente ótima, engraçada. Quero muito a minha família e eles apreciam minha criatividade e um lado mais escuro. Mas agora é hora de colocar minhas botas e meu chapéu de crítico, porque esse vídeo não será como os outros. Isso mesmo. Finalmente chegou a hora de falar sobre um episódio do qual eu não amei cada segundo. E esse seria o terceiro curta do YouTube, intitulado Love Together. Eu sei. Lá vem o Sr. Waves pra cagar em cima do amor. Ô, Macho, segure-o e mate-o. Vai se fuder. Mas eu quero começar dizendo que ainda há muitas coisas que eu gosto neste episódio. Só que, na minha opinião, há algumas coisas que me impedem. Em qualquer outra série, esse poderia ser o mais forte. Mas quando você compara todo aquele ouro brilhante que compõe este programa, ele parece um pouco mais fraco em comparação. É o pior de um grupo quase perfeito. O modelo mais hediondo da Vogue. Mas isso acontece com tudo, cara. Quando você tem, tipo, um parâmetro de coisa boa, maravilhosa de uma série, tá ligado? Você vê aquele episódio meio pra baixo da média, você vai falar, pô, mano, podia ter sido melhor. Entendeu? Aí que é foda. Mas para entender o que torna este episódio único, primeiro precisamos falar sobre onde ele se encaixa na linha do tempo deste programa, e mais especificamente, como foi feito. E tentarei ser rápido. Os dois primeiros curtas foram autofinanciados pelos criadores do programa e colocados no YouTube. Cara, isso daqui é, tipo, bizarro, cara. Os caras fizeram com o dinheiro do bolso deles, cara, praticamente. Um enorme sucesso, ganhando milhões de visualizações. Não consigo nem contar até aqui, mas é um problema. E esse problema é que Don't Hug Me I'm Scared é multimídia, apresentando todos os tipos de formas de arte de gato. e fantoches, tudo isso em cenários meticulosamente feitos à mão. Tudo isso custa muito caro. E parece que a rota autofinanciada que eles seguiram com os dois primeiros curtas simplesmente não era mais viável. Pra continuar a série, eles precisam de financiamento. Ok. Então eles criaram um Kickstarter com o plano de fazer mais 4 curtas se atingissem sua meta. O que aconteceu? Eles atingiram sua meta e o futuro da websérie estava garantido. Tudo bem, Making Love, o primeiro curta produzido depois que esse Kickstarter foi criado. Sem dúvida, isso é maravilhoso. Esses caras merecem todo o financiamento. Você ainda pode financiar menos Solalos visitando o site deles na descrição. Legal. No entanto, acho que esse aumento no orçamento é a maior força e, de certa forma, a sua maior fraqueza de Love. Deixa eu explicar. Por um lado, permitiu que eles realmente mostrassem o que são capazes de fazer em termos de recursos visuais. E eu diria que este é de longe o mais bonito dos curtas do YouTube. Não tá muito longe do que temos anos depois dos episódios completos. Tem orçamento pra TV. Cara, maravilhoso. O fato de estarmos recebendo material dessa qualidade de graça. Depois... 10 anos, é loucura. Love tem mais animação, mais bonecos e mais cenários do que todos os curtas. Sim, e tudo parece tão profissional. era meio vazio. Entanto, por outro lado, mas eu acho que era meio vazio de propósito, cara. Os primeiros episódios. O uso de ser vazio, de dar a ideia de espaços liminares, com esse sabe? orçamento maior vem a opção de tempos de execução estendidos e histórias mais ambiciosas, o que parece ótimo, mas acho que Love pode ser ambicioso demais. Pra mim, é aqui que parece que a série começou a superar seu formato. O formato era de curtas musicais, e a história que eles contavam se encaixaria muito melhor no formato de TV completo que eles criariam. A história poderia ter um pouco de espaço pra respirar. Veja, os dois curtas que vieram antes eram bem simples e independentes, e tinham que ser. Eles eram os mais curtos do grupo, com apenas 3 minutos e meio de duração compostos, mas ambos se adaptaram muito bem a esse tempo de execução. Na primeira criação, vimos um caderno aparecer. Encha o trio alguns princípios da criatividade, antes que todos fiquem um pouco excessivos e a situação torne-se violenta e estranha. Cara, maravilhoso, cara. É isso mesmo. Definitivamente possível para um curta. É insano. E, com o tempo, um relógio apareceu, os levou ao passado por um momento, depois ao futuro, e então mostrou a eles o poder do tempo, acelerando, fazendo-os envelhecer rapidamente, mais infantil. Shit, like. Então, mais ingênuo. Ele não parece entender muito sobre como o mundo funciona. O que significa que essa borboleta pode aparecer e plantar todas essas ideias na cabeça dele muito mais facilmente do que se fosse alguém mais velho. Ele pode ser mais teimoso e desafiador como o Duck. Sem mencionar que quando a borboleta se aproxima dele, Yellow simplesmente foge, tendo seus sentimentos feridos pelos amigos. Isso te deixa triste, não é? Que haja tanto ódio no mundo. Espero que você não se importe de fazer uma pergunta. Bem, isso não é nada mais do que um pouco de tensão entre os buds. Dark pode ter feito algo errado aqui, machucado Yellow no processo, mas não foi intencional. E depois de correr e ter um momento para si mesmo, ele provavelmente teria se acalmado e retornado ao trio para que eles pudessem se reconciliar e conversar. Flexível. Conversar. Converemos mais tarde. No entanto, antes que isso pudesse acontecer, a borboleta se aproxima para tirar vantagem da dor de Yellow, começando por alimentar essas emoções negativas. Ela não quer animar menos Law, ela quer que ele fique nesse espaço ruim. Sim. Veja o mundo como um lugar terrível, cheio de dor e coisas ruins. E para onde quer que você olhe, tudo que você vê é ódio, ou escuridão e medo. Para que ele possa se fazer passar por uma solução para essas coisas ruins. E conforme o curta avança, Triste, parece que né, ele mano? esse amor a Yellow é simplesmente uma ótima representação de como os cultos atraem as pessoas, as táticas que usam e o tipo de pessoa que procuram. E mesmo que a canção de amor não seja minha favorita do grupo, eu realmente gosto de algumas das escolhas criativas. Cara, os caras pegaram um episódio pra falar sobre culto, cara. Isso aqui é da hora, tá? Isso aqui é um tapa na cara, mano. Muito Elas foda, complementam a velho. história, especialmente quando se trata da entrega dessa borboleta. Ele tem uma voz muito suave, tranquila. Você já se perguntou por que estamos aqui? Do que se trata? Por isso, ele não parece tão dominante quanto os outros professores que Não, estão no comando. ela Eles fazem apresenta, disfarçados. Especialmente literalmente, ela apresenta um problema e dá uma solução. É isso, essa borboleta. vindo do passado com esse relógio que constantemente levanta sua voz com raiva. É onde pro tempo? Mas nós realmente não queremos. Vamos perder nosso show. Não sejam estúpidos, amigos.
Está na hora. O que é engraçado porque esses professores são dublados pela mesma It's pessoa, time. Jim Terry. Mas sua voz é muito mais comunicativa aqui, que é seu plano de parecer inofensivo e amigável, apenas para esta pequena borboleta que não poderia machucar ninguém. Para que quando suas verdadeiras intenções sejam reveladas, seja tarde demais. O amarelo já foi manipulado e atraído para longe. Mas e as lições reais que este Yellow está aprendendo aqui? Afinal, isso é um indicativo de como sua pessoa especial pode ser, estão sendo plantadas em sua cabeça, quando ele deveria ter permissão para crescer e descobrir tudo isso sozinho. Sim. Sem descobrir sua própria visão do amor e o que isso significa para ele. E é perfeito. E protegido com um anel. Assim que funciona o amor antigo. Sabe, damos muita importância ao amor em relacionamentos. Maravilhosa série, cara. E tipo, o jeito que ela remonta isso, cara. Sociais como se fosse o objetivo final de todas as coisas amorosas. É fácil esquecer que provavelmente há coisas ao nosso redor que amamos agora, pelas quais temos sentimentos extremamente positivos. E um sentimento tão positivo quanto o amor talvez tenha exprimido. Especialmente na esperança de guardar menos para alguém especial no futuro. Porque essa mentalidade é Yellow, mas ela não é a chefe. Como vemos quando todos os membros do culto param de repente para adorar o que eles chamam de seu rei, o deus do amor, uma estátua gigante de uma Deus cabeça do chamada amor. Malcolm. Seu nome é Malcolm. Malcolm. Ele é o rei do amor. Então, quem é esse Malcolm no meio desse culto? Bem, acho que a Malcolm resposta in está the na história de middle. Malcolm, o conto que cortamos sobre o garoto mais feio da cidade, que todo mundo chama de aberração e fraco, Matter. Feio e fraco. Eles o chamam de aberração. Mas não de aberração da semana. Essa é uma música diferente pra cada um. Claro. Agora, esse Michael é tratado tão mal pelos membros de sua sociedade que decide abandonar a sociedade completamente e viver sozinho no subsolo. Então, o que Michael faz? Bem, há uma boa chance de que ele fique aqui embaixo pelo resto de sua vida e morra sozinho. Tem também uma chance Claro. de que ele decida queimar amor de bom grado, e para amor de bom grado, ele fará com que o amem. E não apenas uma pessoa especial, mas muitas pessoas, todas devotadas a ele e somente a ele. Devotadas Usando essa borboleta a e atrai ele. vítimas ingênuas como Yellow e o resto das criaturas da floresta diretamente pra ele. Ensina a elas o que é o amor e, mais importante, que elas devem guardar isso pra algum vago especial, que provavelmente não existe pra que eles possam dar. Não, Aí, é. Malcolm, o deus Que gênio, cara. Mano, olha do isso. amor. Afinal, vimos contadoras pessoas amarelo, vermelho e escuro. De fato, pronunciar o nome de um personagem é importante, ainda mais com um tempo de exibição tão curto. Se formos cortar do curta para outra história, provavelmente há uma boa razão para isso. E acredito que essa razão é que Michael é igual a Malcolm. No entanto, no final das contas, Sim, essa é a faz pessoa que tem sentido. baseada em poucas informações, e é por isso que, embora eu ache isso bem interessante, no geral não é o suficiente para salvar o final para mim. Minha opinião sobre teorias é que elas devem ser a cereja do bolo. Elas não devem sustentar a história ou o final. E se você tirar essa teoria, que o final ainda funciona e ainda é satisfatório. E, infelizmente, quando se trata de amor, acho que a resposta para essas perguntas é não. Sem essa reviravolta de Malcolm Michael, simplesmente não há muito nesse final. As coisas parecem estar piorando. Elas estão ficando mais sombrias. Amarelas- Anywhere, aqui tipo não tinha tanta explicação. Aqui literalmente eles jogaram ali na roda e Tá preso, foi. todos estão reunidos em volta dele. Ele está sendo forçado a se alistar nesse culto. E então, bum, ele acorda e era tudo um sonho. E você Perfeito. não tá sozinho. E isso foi um pouco decepcionante pra mim. Claro. As consequências nunca fizeram parte da Don't Hug Me, I'm Scared, porque, alerta de spoiler, ambas estavam procurando por ele a tarde toda. E estivemos procurando por você a tarde toda. Lamentamos ter não. E até trouxemos o último ovo do piquenique pra animar menos longe. Red dizendo, Acho que deve ser porque amamos você. virando-se para o espectador, quase quebrando a quarta parede. Quebrou na quarta parede, que foda, cara. E como se dissesse é a verdadeira lição do dia. É assim que o amor verdadeiro se parece. Apenas um ato gentil entre dois garotos. Sem condições, sem regras. Eles não querem nada dele. Apenas que ele fique bem. É um momento muito fofo. E mesmo que eu não ame esse episódio, ele realmente desenvolve o trio como personagens. Algo que os dois primeiros não tiveram muita oportunidade de fazer. Suas personalidades foram definidas muito rapidamente, mesmo nas primeiras falas. Mas não conseguimos ver muito de como o trio se vê. E agora apaixonados, mesmo que seja por pouco tempo. E então curta. Guys, é isso. Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreva no meu canal e do mano aqui também. Deixa eu ver qual é o canal ali. Water Wave, belezinha? E tchau.